Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe no dia de hoje, né? Semaninha nova pra gente. O que Deus trouxe para o nosso ensinamento de hoje, dentro do seu evangelho, o que Jesus nos ensina hoje, para que a gente possa mudar aquele pouquinho todos os dias, né? Para tentar fazermos a vontade de Deus, mudar de vida, né? Fazer, traçar a nossa caminhada para o céu. Então hoje, o Evangelho, ele está no livro de Lucas. Hoje o Evangelho está no livro de Lucas, o capítulo é o 6. O capítulo é o 6, aqui. Mas o versículo é o 30, aqui ó, o 36, o 37 e o 38. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho, ele vem falar sobre o julgamento. Esse pecado que nos persegue diariamente, de instante em instante. A gente vai dormir, a gente peca com ele, a gente acorda pecando com ele. Por quê? Porque ele é um pecado que ele pode gerar no coração, ele pode gerar na nossa cabeça, né? A gente olha, o nosso olhar julga, né? Então é um pecado que está sempre conosco. É unânime. Todos nós temos esse pecado. E Jesus vem dizer, para que a gente não julgue, para que a gente não seja julgado por ele, não é? Porque nós iremos ser julgados por ele. E a maioria das vezes a gente julga as pessoas, aponta o dedo para as pessoas que estão ali pecando, não é? Na nossa visão humana, a gente acha que o meu pecado, né? Vamos se dizer que eu esteja num pecado do adultério. Estou me relacionando com um homem casado. Casado, matrimônio, igreja, né? Vamos deixar bem claro, igreja, matrimônio, homem casado. Eu estou praticando esse pecado, mas eu olho para aquele político ali e aponto o dedo para ele e chamo ele de ladrão, né? Então, Jesus vem dizer que com o mesmo julgamento que eu julgar, eu serei julgada. Com a mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido também. Ele quer dizer aqui que o meu pecado do adultério não é menor do que o pecado daquele político ou daquela pessoa que roubou, que está roubando no poder. Daquela pessoa que matou, né? Por quê? Porque o pecado do adultério, o pecado do matar, o pecado do roubar, o pecado do julgar, está dentro dos mandamentos. Então, todos os pecados do mandamento, todos eles têm um só valor. Ele não é menor, ele não tem pequeno, médio e grande, entendeu? Pecado para Jesus é pecado. É? A gente peca de todas as formas. Se você tem um relacionamento com uma pessoa que foi casado na igreja, você vai viver um adultério para o resto da vida. Uma união, é uma segunda união, vamos dizer assim, e a pessoa ela já foi casada na igreja. Você vai viver em adultério com ela
ou para o resto da vida, ou até o tempo que você estiver com ela. Se você está sozinha ou sozinho e você pratica, né, uma vida sexual no namoro, arruma uma pessoa e está ali praticando, você está na fornicação. Imaginem você que de todos os lados que você olha, você está pecando para Deus, né? Para Deus você está pecando. Aí o evangelho de hoje, ele vem falar, nos alertar sobre isso. Da mesma forma que eu julgo, eu não posso julgar o irmão. Eu não posso apontar o dedo para quem está roubando, para quem está matando, para quem está destruindo. A gente escuta, né, muitas vezes quando acontece de você ver uma pessoa boa que está com uma doença, né? Aconteceu de um câncer, por exemplo. Aí você vê que tem pessoas que dizem assim, mas existe tanta gente miserável no mundo, existe tanta gente que rouba, que mata, né? Por que um câncer desse não foi para uma pessoa dessa? A gente escuta tanto isso, né? A gente já está pecando porque a gente está desejando o mal àquela pessoa, né? E aquilo que a gente não quer para a gente não pode enviar para o outro, né? Então Jesus vem dizer, com a mesma medida que você medir o outro, ou seja, com a mesma medida que você apontar o dedo para o outro, você também será julgado por mim. Por quê? Porque você tem o seu pecado, entendeu? Você tem o seu pecado. Eu que tenho o poder de julgar ele que está roubando, o poder de julgar ele que está matando. Quem está vendo sou eu. É eu que estou vendo o coração dele, né? Muitas vezes acontece de um matar e o outro levar a culpa. E aí a sociedade cai em cima daquele ali. A gente não vê o pecado dos outros. Só quem vê o pecado dos outros é Jesus Cristo. É Ele que vê o meu pecado, né? O meu pecado de estimação é só Jesus que vê. Então muitas vezes eu aponto para o outro, porque o outro está errando, porque o outro está fazendo. E Jesus vem dizer, eu vou medir você do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando chegar a sua vez de você chegar aqui diante de mim, eu vou te julgar da mesma forma, porque para mim o pecado do fulano não é maior e nem menor do que o seu, né? Eu posso pecar numa coisa minúscula que eu acho que seja pequeno, mas que é pecado, né? Mas para Deus é pecado. Você vai lá nos 10 mandamentos e você vê. Dentro dos 10 mandamentos é o pecado mortal, que a palavra de Deus diz. É o pecado que pode me levar para o inferno. São aqueles 10 pecadinhos que está ali. E a gente pratica praticamente todos eles. Eu posso não matar, mas eu adultério. Eu posso não roubar, mas eu vivo em fornicação. Porque eu vivo tendo vida sexual fora do casamento. Então, para Deus, pecado é pecado e todos nós estamos no balanço do pecado, né? Eu não posso julgar. Hoje eu não posso julgar ninguém nem apontar. O camarada ele pode ser o político mais ladrão da face da terra. Não me dá o direito de julgá-lo. Por quê? Porque eu tenho os meus. Eu tenho os meus pecados. Entendeu? Então eu não posso apontar. Ah, mas o dele é muito pior. Ele vai para o inferno porque ele está fazendo. Não, a palavra de Deus aqui não diminui ninguém por causa de pecado. A palavra de Deus aqui, nesse evangelho, ele diz, com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, com a mesma medida que eu julgar o irmão, eu vou ser julgado por Deus. Não importa, não interessa. Eu fico imaginando uma cena, né? A gente lá diante do nosso julgamento e passando ali todas as pessoas que a gente aponta. Porque a gente aponta, a gente olha. Muitas vezes a gente olha, a gente acha que é daquele jeito. E ali a gente já julga, né? Um exemplo, você tá saindo de casa, por exemplo, assim, tarde da noite, e de repente chega uma vizinha num carro, você já olha, você já na sua cabeça, ih, fulano tá, às vezes nem é uma gaia que fulana tá botando no marido, às vezes foi uma carona que a fulana pegou,
né? Mas a cabeça da gente, podre no ser humano, a gente já acha que é alguma coisa, não é? E mesmo que seja alguma coisa, não tem o direito de julgar ela. Ela pode chegar com outro, botar gaia no marido, não tem o direito de fazer isso porque eu tenho os meus pecados. Então, a palavra de Deus hoje ela vem nos ensinar a olharmos para os nossos pecados. Olhar para dentro de nós e ver o que a gente está fazendo de errado. Né? Ir lá nos mandamentos direitinho, bonitinho e tentar consertar. Viver 100% a gente não vive. Estou cansada de dizer, a gente não vive 100% nunca, porque é santo só Jesus Cristo, purificado de qualquer tipo de pecado, não é? Mas a gente pode sim consertar muita coisa na nossa vida. A gente pode muito bem sentir temor em fazer a coisa errada, não é? Porque vai ser cobrado. A palavra está dizendo aqui que vai ser cobrado. Então hoje eu aprendi hoje que eu não posso julgar ninguém. Eu não posso apontar o dedo para ninguém. Eu não posso dizer que o fulano está roubando se eu não vi. Entendeu? A gente tem mania de acusar político. Político rouba, político faz, política acontece, porque política é isso, política é aquilo. A gente não tá vendo, minha gente. A gente tem que entender isso. A gente não viu eles fazerem, não. Eles podem roubar, problema deles. Existe o Todo-Poderoso lá em cima que tá vendo. Então ele vai ter o momento dele com Deus e Deus vai julgá-lo. Só quem pode julgar nós é Deus. A gente não pode julgar o outro, mas a gente julga. Então a gente tem que pedir hoje a graça de não julgar as pessoas. De não olhar com olhar de julgamento, porque quando eu olhar, se a gente fizer uma prática, colocar uma prática na nossa vida, quando eu for olhar o pecado do outro, eu olhar o meu. Mas peraí, ele tá bem ali, saindo com a mulher de fulano. E eu tô fazendo o quê? Eu posso estar fazendo alguma coisa, né? Nós não vivemos sem o pecado. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está sempre envolvida com pecados, né? Então eu olho para o meu e tento consertar o meu, porque vai existir o momento do julgamento. E esse momento é único. Eu não vou, minha mãe não vai lá me salvar, meu marido não vai me salvar, meu filho não vai. Não, é eu e Deus. É eu e Deus. Eu vou levar os meus pecados diante de Deus. Né? Então, se eu posso, se eu tenho a oportunidade, se Ele me dá essa oportunidade de consertar aqui, por que não? Né? Por que não? Então, hoje a gente leva isso para a nossa vida. Ter cuidado para não julgar ninguém. Ter cuidado para não olhar para o pecado do outro e achar que o outro está no inferno e a gente não. Não é? Pelo que eu entendo daqui, todos nós, se não mudarmos de vida, iremos diretamente para o inferno. Porque a palavra de Deus ela é radical, é como eu falava. Se você não está adulterando, você está fornicando, né? Você está em fornicação, você está vivendo vida sexual fora do casamento. Não é que hoje é a coisa mais normal do mundo com os namorados. Então, se você está morando junto com uma pessoa que não é casado, que nunca foi casado na igreja, nem você nunca foi, você está em fornicação para Deus. Não pode, né? Para Deus, para a palavra de Deus, você tem que estar casado, matrimônio, igreja, para que você consuma ali o ato, o sexo dentro do casamento, né? Se for fora, danou-se, né? E geralmente como é que vivemos, né? Geralmente como é que vivemos? Vivemos dessa forma. Arrumou um namorado, a gente tem uma vida normal, né? Sexualmente falando, né? Porque é difícil um homem e uma mulher estar junto e não acontecer o que se acontece, né? É difícil, por quê? Porque nós somos carne. Então, eu não posso julgar ninguém. Eu não posso apontar quem está traindo o marido, quem está traindo a esposa, quem está fazendo, quem está acontecendo. Porque eu também sou falho. Não é? Então a gente tem que aprender isso. Aí Jesus vem dizer, se você não perdoar, você também não será perdoado. Não é?
Veja que palavra forte. Se você não perdoar, você não será perdoado. E aí? Como é difícil a gente perdoar as pessoas. Jesus está dizendo claramente nesse evangelho: se você não perdoar o seu irmão, eu também não vou lhe perdoar. E a gente precisa do perdão de Deus para entrar no céu. Mas a gente não pensa nisso, mas a palavra de Deus ela está dizendo. Então eu preciso trabalhar o perdão em mim. Eu falava num vídeo, acho que ontem, a gente não é obrigado a conviver com aquela pessoa que nos magoou. A gente voltar para um casamento abusivo, não. Mas a gente tem por obrigação perdoar aquela pessoa. É assim que funciona. Aí aqui também fala, né, sobre a palavra, aqui na palavra, aqui no evangelho também fala: dei e vocês receberão em dobro. Uma quantidade sacudida, calçada, algo grandioso. Quando a gente doa, quando a gente se dá para as pessoas, a gente recebe de Deus o dobro daquilo que a gente deu. E muitas vezes a gente se recua em ajudar, se recua em dar. Às vezes não é nem só coisa material, é coisa material, mas também é espiritual, é também uma palavra, é também um acolhimento, é um abraço, é o seu tempo, você tirar o seu tempo para escutar alguém. Muitas vezes as pessoas chegam para desabafar com você, você não tem tempo, você nunca tem tempo. Né? E Jesus vem dizer: dei e vocês receberão em dobro, porque eu tenho para te dar. Entendeu? Então, o tempo da gente gasto para fazer o bem nunca é em vão, porque a gente recebe tudo em dobro, né? Então, hoje a gente entende isso aqui. A gente entende que eu não posso julgar. Eu não posso ir no oba-oba das pessoas. Eu não posso estar em rede social comentando, nem falando de político, nem de ninguém. Ah, porque isso, porque aquilo. E a gente muitas vezes cai, né, nessa armadilha de ajudar as pessoas a falar. Hoje a internet, as redes sociais, elas estão aí para ajudar a gente a se afundar no fogo do inferno mesmo. Porque o que tem de julgamento não é brincadeira, viu? Se acontece alguma coisa, as pessoas já caem em cima. A gente vê aí o que aconteceu, né, com Ivete e tal, Ivete com o olho ali roxo, as pessoas dizendo que foi um murro, as pessoas dizendo que foi isso. Quer dizer, a pessoa não pode mais ter uma queda de pressão e cair verdadeiramente, não. Eu vi uma das postagens, né, onde muita gente falava: já aconteceu comigo, da minha pressão cair, eu desmaiar e tal, e bater a cabeça e tal. Não, mas não é. Aí outros dizem que ela estava manifestada, que ela recebe entidades, enfim. A gente vê, e você vê que você vai se envolvendo com aquilo ali, você comenta, você também julga. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Amém? Vamos tentar não julgar as pessoas e olhar para o nosso próprio pecado, né? Porque a nossa salvação ela é única. Quando eu chegar diante de Deus, é somente eu e Ele, não existe mais ninguém. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.